Então nós viemos aqui hoje porque nós não queremos mais continuar da mesma maneira, sim ou não? Nós não queremos e também não podemos, né? Porque também já foi falado aqui sobre uma natureza pecaminosa que nós temos. Nós pecamos, a Bíblia diz que todos pecaram, e quando pecamos nós somos destituídos da glória de Deus, ou seja, nós fomos tirados da presença de Deus, não é verdade? E aí, isso não foi um, não foi outro, foi todos, né? E porque nós pecamos com esse mesmo corpo, com esse mesmo coração caído, com essa mesma mente, com esse mesmo olhar, com essa mesma visão, ou seja, da forma que nós estamos e que nós somos, nós não vamos para o céu. E se já estivéssemos perfeitos, se já estivesse tudo ok, Deus já abriria o céu e arrebataria a sua igreja. Se o Senhor não fez isso ainda, é porque eu e você ainda estamos no caminho, no processo da santificação. Então que nessa noite você se pergunte hoje, onde eu preciso mudar? Aí talvez você está no caminho certo, está deixando o Senhor te transformar, está deixando o Senhor mudar a sua vida, mas aí então, se o Senhor não veio ainda, você tem que se fazer outra pergunta. Então, se eu estou legal na presença de Deus, aonde o Senhor quer me usar? Porque se eu não estou sendo usada por Deus e não estou me deixando ser transformado por Deus, o evangelho na nossa vida não está fazendo efeito. Então tem alguma coisa errada. Como eu sei pela palavra e o poder de Deus que o evangelho não é falho e o nosso Deus é poderoso e não erra, o erro está em mim e em você. Então que nós possamos nessa noite nos examinar. É uma palavra de se examinar, da gente fazer uma reflexão sobre nós mesmos. Mas não vai ser tão difícil assim, porque eu trouxe uma palavra muito bem explicada. O Senhor foi falando ao meu coração, e o Senhor quer que nós venhamos, através da sua palavra, olhar para dentro de nós e nos identificar. Aonde nós vamos nos identificar? E de acordo de onde nós vamos nos identificar, nós vamos tirar ali então um parecer de quem nós somos, como estamos, o que precisamos mudar, e assim por diante. Eu sei que Deus vai falar ao meu e vai falar ao seu coração também, em nome de Jesus, amém? Fiz um cartazinho lá, coloquei lá, né? O tema já meio que, já dei um spoiler do tema, né? E lá tá assim, felicidade ou sofrimento? Você tem a escolha, amém? Felicidade ou sofrimento, você tem a escolha. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre princípios que estão nos ajudando a construir uma vida de felicidade ou de sofrimento. E aí, eu queria que você abrisse lá no livro de Mateus, capítulo 6, e nós vamos ler o versículo. Mateus capítulo 6, a partir do 22, nós vamos ler o 22 e o 23. Que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas vocês são, ou serão. Amém? Pode deixar a Bíblia aí aberta por enquanto, se precisar nós utilizaremos de novo, mas o certo é que nós vamos então, apenas dentro desse versículo 22 e 23, nós vamos aqui tirar muitos ensinamentos. Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, não é verdade? Quanto mais, a gente poderia ficar o mês todo fazendo um momento só dentro desses versículos e ministrando todos os cultos dentro desse versículo. E todas as vezes que nós fôssemos estudar esse versículo, o Senhor falaria conosco de uma forma extraordinária e diferenciada. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, ela não tem fim. Quanto mais você querer mergulhar na palavra de Deus, mais o Senhor vai revelar dos mistérios dele para minha e para a sua vida, amém?
Então nós vamos falar sobre este versículo nessa noite. Eu queria iniciar esse momento te fazendo uma pergunta. E aí eu queria que você respondesse. Tem perguntas que a gente fala assim, não precisa responder, né? Mas essa eu gostaria que você respondesse. Embora eu já sei a resposta e sei que vai ser unânime, mas eu quero que você diga todos em voz alta. Se você puder escolher o que você deseja, felicidade ou sofrimento? Claro, não é verdade? Todos querem ser felizes. Ninguém aqui vai escolher acordar falando, hoje eu quero que o mundo caia na minha cabeça, né? Hoje eu quero que um carro passe por cima de mim. Ninguém vai acordar falando assim. O que nós queremos? Ser felizes, não é verdade? Então essa é uma resposta unânime de todos nós. E eu quero trabalhar exatamente em cima disso. Por quê? Se eu te disser que aquilo que você fala, você acabou de falar, não falou? O que você falou? Felicidade. Você acabou de falar e declarar com a sua boca. Mas se eu te disser que aquilo que você declara e aquilo que você fala não vai determinar, só isso não vai determinar aquilo que você quer viver. Então você falar para mim que quer ser feliz ou me responder, eu quero a felicidade, não determina que você vai ser feliz. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples, mas que pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida. Se eu falar assim, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, mas eu ficar todos os dias dentro do meu quarto, trancada no celular, a probabilidade de eu conseguir um emprego é maior ou menor? Bem menor. Então se eu só ficar declarando, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, mas eu não me mover de acordo com aquilo que eu quero, se as minhas ações, as minhas atitudes não estiverem de acordo com aquilo que eu quero e que eu desejo na minha vida, certamente eu não vou viver o resultado que eu quero. Amém? A palavra tem poder? Tem poder. A palavra do Senhor nos ensina a nunca declararmos palavras vãs, né? Palavras de maldição, porque a minha palavra ela é criadora. Porém, se eu só falo, se ela é criadora, ela tem que começar criando algo dentro de mim. Amém? Senão eu nunca vou expressar aquilo que está sendo criado. Então a palavra do Senhor é criadora, mas ela precisa começar a criar dentro de mim. Então se eu falo, se eu declaro, mas as minhas atitudes são totalmente contrárias, elas não correspondem àquilo que eu declaro, eu não vou viver. Aí eu queria te lembrar de Gideão. Gideão, ele estava vivendo numa época muito difícil, onde tudo que eles semeavam, tudo que o povo plantavam, eles eram atacados pelos inimigos medianitas. Eles vinham, era um povo ruim, né, que vinha e não só colhia aquilo que eles tinham plantado, mas eles também maltratavam o povo de Deus. E aquele povo naquela época estava amedrontado, todos. A Bíblia diz que tinha homens que se escondiam nas cavernas, outros não saíam de casa, mas a Bíblia vai dizer que Gideão estava malhando trigo no lagar. Aí só para você entender, o lagar não é lugar de malhar trigo, amém? O lagar era lugar de pisar uvas, né? Mas ele estava ali por quê? Porque ele queria despistar o inimigo. Ele estava com medo. A Bíblia diz que porque ele estava com medo, ele estava lá fazendo o que ele tinha que fazer, só que num lugar onde talvez os inimigos não achariam ele, porque ele estava com medo. Ele estava com medo. Só que a atitude dele não era de quem tinha medo. Tanto que quando o anjo aparece para ele, o que o anjo fala para ele? Homem valente e valoroso, né? Por quê? Porque ele podia até falar, poxa, estou morrendo de medo, nem queria sair para trabalhar hoje, até porque daqui a pouco vem os medianitas e leva tudo que a gente semeou. Mas eu não posso me deixar dominar pelo meu medo. Eu preciso agir, eu preciso sair, eu preciso trabalhar, eu preciso ter coragem e encarar. E aí ele vai lá e mesmo com medo, ele estava fazendo algo desafiador. Ele estava fazendo algo que talvez amanhã ele não fosse experimentado da sua colheita, porque tinha um inimigo que vinha roubar. Mas quando Deus olha para ele através do anjo, Deus enxerga ele quem ele de fato é.
Porque apesar dele estar com medo, Deus olha para ele e fala assim: eu sei que você está com medo, mas no fundo você é valente, você é corajoso, você é valoroso, e por isso você está aqui. Aí ele se espanta, ele fica, logo eu, né? O menor, o mais pequeno da minha casa, da minha família, da minha cidade, enfim. E Deus começa um propósito na vida daquele homem, porque ele de fato mostrou quem ele é por aquilo que ele estava fazendo, não por aquilo que ele estava sentindo. E quantas vezes nós declaramos algo, mas as nossas atitudes não correspondem ao que a gente declara. E o que vai prevalecer são os nossos frutos. Os frutos falam de resultado. O fruto fala de consequências que eu vou colher, daquilo que eu vou experimentar, que eu vou viver e que as pessoas vão ver, porque fruto é visível, amém? Fruto todo mundo vê. Então não adianta a gente só falar: ah, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu faço a minha parte, mas se a gente não tem ações, atitudes que correspondam àquilo que a gente declara, uma hora vai cair por terra, porque a Bíblia diz que então não tem nada que fique em oculto diante de Deus, amém? Então a palavra do Senhor diz assim lá em Jeremias: eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito, são planos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Deus, ele sabe qual é o fim que a gente deseja. Deus, ele sabe que a gente quer ser feliz, que a gente precisa ser feliz. Só que ele fala assim: olha, mas a única garantia que eu posso te dar é que eu tenho um plano melhor que o seu. Eu tenho um caminho melhor que o seu. Porque cada um de nós, seres humanos, nas nossas limitações, a gente até quer algo bom, mas os nossos caminhos e as nossas escolhas muitas vezes nos levam para caminhos muito distintos daquilo que a gente deseja no coração. Por quê? Porque somos falhos, somos pequenos, somos limitados. Mas Deus sendo grande, Deus sendo poderoso, ele fala assim: o meu plano, o plano que eu tenho para você, o caminho que eu tenho para você é de bem, não é de mal. E eu te garanto que você, andando no meu caminho, vivendo os meus planos, você vai chegar onde você quer. Então andar com o Senhor é uma garantia de que Ele cumpre não só a vontade dEle, mas também a vontade do nosso coração. Porque a vontade do nosso coração não é errar, não é pecar, não é se destruir, mas muitas vezes somos conduzidos por N situações, inclusive por situações externas, vindo do mundo espiritual das trevas, que nos levam para longe daquilo que a gente deseja lá no íntimo. Então nós precisamos, debaixo dessa palavra, analisar a nossa vida nessa noite e tentar entender o que o texto está dizendo para mim e para você, amém? Então o que o texto de Mateus está dizendo? Está falando assim, ó: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Repare que há uma conexão: o que você vê, o que o seu cérebro registra e o que o seu corpo recebe, automaticamente o que ele vai expressar em atitudes. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. E quão grandes trevas! Amém? Então o que a palavra está nos ensinando? Que os olhos são a candeia, é aquilo que vai receber, que vai iluminar e vai deixar claro para o meu cérebro como que eu estou enxergando. A forma que eu enxergo a vida, a forma que eu enxergo o mundo, as coisas que acontecem comigo e ao meu redor, determinam se estou vivendo ou estou construindo uma vida de felicidade ou uma vida de sofrimento. É o próprio Jesus que está falando isso. Talvez você não saiba, mas aquilo que os olhos vê, quando os seus olhos são abertos e ele identifica algo, leva menos de 0,2 de segundos para ser registrado no teu cérebro. É muito rápido. Você não tem tempo de mudar aquilo que você está vendo.
Por isso, o que você vê ou a forma que você vê precisa ser de uma forma boa, porque depois que ele já entrou no cérebro e o cérebro registrou, não tem jeito. Aliás, é muito mais difícil de você absorver isso como uma coisa boa. Então é muito rápido o tempo que o cérebro leva para registrar aquilo que você está vendo. Então os olhos, eles não são apenas responsáveis por levar para dentro de você aquilo que você vê da vida, entende da vida, enxerga da vida, mas também eles são responsáveis da forma que as coisas que você vê vai chegar no teu cérebro. Se eles vão chegar de uma forma positiva ou negativa, se eles vão chegar de uma forma boa ou ruim, se o que você está enxergando da vida vai chegar dentro de você em forma de luz ou em forma de trevas. Olha como é, muito mais complexo do que a gente imagina. Então esse texto, ele vai nos ensinar 3 pilares importantíssimos, no qual a gente precisa analisar e identificar na nossa vida. Primeiro, o modo que a gente está enxergando a vida. Não tem pessoas que parece que todos os dias acordam vendo o lado ruim da vida, vendo o lado escuro da vida, sempre triste, sempre abatida, nunca enxergando as probabilidades, as perspectivas, aquilo que Deus está fazendo? Tem pessoas assim, e isso é muito perigoso, porque talvez essas pessoas podem ser nós. Aí cabe a cada um se analisar nessa noite. Primeiro, o modo que a gente enxerga a vida. Segundo, a sua disposição mental, ou seja, o que você está deixando predominar na sua mente após os seus olhos registrarem no seu cérebro. O que está dominando na sua mente? Quais são os seus pensamentos? Se os seus pensamentos, eles também estão confusos, precisa ser analisado a forma que você está enxergando a vida. E outra coisa, a maneira que a gente reage às diversas situações da vida. Porque perceba que é algo todo interligado, está tudo misturado. O olho recebe, o olho faz entrar para dentro do nosso cérebro, o cérebro registra e rapidamente o cérebro manda um comando para o seu corpo. E aí o nosso corpo reage através de quê? Atitudes, ações, posicionamentos, escolhas, e está tudo interligado. Então quando eu pego o modo que eu enxergo a vida, o que está dominando a minha mente e como eu reajo às questões da vida que eu vivo, que vem sobre mim, isso vai dizer sobre você. Isso vai dizer muito sobre você, independente daquilo que você está declarando. Por isso que o próprio texto, o próprio Jesus, ele deixa na sua palavra que aquele que serve a Deus, eles serão conhecidos pelos seus frutos. Não vai ser a roupa que veste, não vai ser a Bíblia que carrega, não vai ser a igreja que congrega, e muito menos o que fala, não é verdade? Porque a Bíblia diz que lá no alto, lá em cima, no grande dia, muitos vão ouvir do Senhor: afasta-te de mim, Senhor, mas eu profetizei, eu falei, eu declarei, eu repreendi, mas e aí? Não te conheço. Você nunca produziu frutos de justiça, você nunca andou de acordo com aquilo que você declarava, que você pregava, que você muitas vezes ensinava. E aí a gente vai ter que se ver com o Senhor lá em cima, naquele grande dia. Então esse texto, ele vem nos ensinar a profundidade de entendermos que tudo na gente tem uma conexão, tudo é perfeito. Deus não faz nada sem um propósito. Tudo que você vê, tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você faz tem um propósito nessa terra, nessa vida e dentro da palavra de Deus. E aí nós precisamos entender que essas considerações que nós vamos tirar desse texto, elas vão determinar se nós estamos construindo, não apenas se você está declarando, se você está querendo, mas se você está construindo de fato a sua casa, a sua vida, num alicerce, na rocha, numa base forte, que você não vai desmoronar amanhã. E você vai sim alcançar o seu objetivo de realmente ser feliz nessa vida. Então, quando a gente olha para esse texto, para essa palavra, esse texto vem nos ensinar que nós devemos examinarmos nessa noite, nós devemos nos examinar
qual o mundo espiritual que está nos governando. Porque o texto disse o quê? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, você será luz, refletirá luz, e você está sendo conduzido então pelo mundo espiritual da luz. Porém, se o seu olhar for mal, né? O seu corpo será trevas, tudo que você refletir vai causar dano, sofrimento. Então, logicamente, automaticamente, você está sendo governado pelo mundo espiritual das trevas. Pastora, mas pode isso? Eu aceitei Jesus, eu me entreguei minha vida para Jesus, eu estou na casa do Senhor, venho até ministro no altar do Senhor, estou aqui pregando, mas eu posso ser governado pelo mundo espiritual das trevas? Claro que pode. Porque quando você aceita Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo. Ele passa a habitar em você porque você recebeu uma convicção. E pela fé, você agora é templo, morada do Espírito Santo, e ele habita em você, porque ele reconheceu a sua oração, o seu posicionamento. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó: não entristeceis o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Porque se entristecer, o que ele faz? Ele vai embora. E se ele for embora, eu torno a ser dominado na minha mente. Não quer dizer que nós estejamos possessos, né? Mas nós somos dominados na mente. O inimigo nos influencia, e muitas vezes porque ele nos influencia, a gente reage de uma forma negativa e expressa o mundo espiritual das trevas através do governo que ele está fazendo em nós. Amém? Estão conseguindo entender? E aí, eu queria conversar com você então sobre isso, para que nós venhamos identificar nessa noite qual o mundo que tem governado a sua vida. É você que vai analisar. É você que vai ver os princípios, as atitudes, aquilo que você está vivendo, seus sentimentos, sabe? A sua vida, você vai analisar a sua vida, né? E fazer um parecer de acordo com aquilo que o Senhor está nos instruindo, para que a gente venha nos examinar e, se precisar, nos arrepender e voltarmos ao Senhor. Então a gente precisa entender que há dois mundos espirituais, não há três, não há meio termo. Há o caminho espiritual, há o mundo espiritual das trevas e o mundo espiritual da luz. Há Deus e o diabo apenas, e algum deles está nos dominando. E de alguma forma nós estamos sendo dominados todos os dias, ou pelo mundo da luz, ou pelo mundo das trevas, ou por Jesus, ou por Satanás. Isso é sério, isso é perigoso, e isso é necessário aprendermos, examinarmos, e se preciso for, nos convertermos. Conversão fala de mudança, mudança de trajeto, mudança de mente, mudança de pensar e seguir um novo caminho. E aí, eu queria colocar aqui algumas características, algumas situações que fazem com que nós venhamos construir uma vida de sofrimento. Para quê? Para você identificar e fugir dessas questões. Por quê? Porque são questões que estão corriqueiramente introduzidas no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, eu queria começar dizendo: quando nós queremos tomar conta da vida do outro, isso é um perigo. E automaticamente, quando a gente pensa em fazer isso, ou quando nós estamos fazendo isso, nós corremos um grande risco de estar construindo uma vida de sofrimento. Logo, nós não vamos chegar no nosso objetivo de sermos felizes. Mateus 16:24 vai dizer assim: cada um tome a sua cruz e siga-me. Não é a cruz do outro, é a sua cruz, né? A obra do Calvário, ela foi substitutiva. Era para mim e para você estar lá. Mas a nossa cruz, a que eu e que você tem que levar, ela não é substitutiva. Ela é para mim levar, a minha é para mim levar e a sua é para você levar. Só que tem muita gente querendo levar a cruz do outro, querendo viver a vida do outro, querendo resolver o problema do outro. Isso inclui família, marido e filhos. Porque ô coisinha é mãe que quer se meter em vida de filho, né? A gente adora se meter em vida de filho. E de certa forma nós temos uma responsabilidade até uma certa idade, né? Mas depois que atinge a maioridade,
que ele começa a tomar suas decisões, suas escolhas, a gente não pode mais se envolver. Se pedir conselho, se precisar de um auxílio, né, de uma direção, nós vamos fazer. De uma oração, sempre vamos fazer. Mas querer resolver o problema, fazer aquilo que é para ele fazer, nós só estamos causando algo muito pior. Então, todas as vezes que eu e você, nós queremos nos meter, né? Nós queremos tomar conta da vida de alguém, isso seja em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer relacionamento, nós vamos causar um grande dano na nossa própria vida. O ser humano é comprovado pela ciência que ele não tem estrutura psíquica e emocional de cuidar de duas vidas. Ele só consegue cuidar da vida dele. É por isso que a palavra do Senhor vai falar assim, ó, basta a cada dia o seu mal. Às vezes acaba o dia e a gente não resolveu nem o nosso mal, mas a gente está querendo pegar o mal dos outros para resolver. Daí a gente fica sem dormir, a gente fica sem comer, a gente fica doente, a gente perde a paz, perde o sono. Por quê? Estamos pensando no problema do outro. Estamos querendo resolver o problema do outro, que o outro precisa resolver. Até porque é provado que 90% dos nossos problemas fomos nós mesmos que causamos. Aí se alguém querer vir resolver o meu problema, ele vai resolver um problema superficial. Um problema, na verdade ele vai querer resolver o fruto do problema, a consequência do problema, mas não a raiz do problema. Porque a raiz do problema sempre vai estar em mim. Vocês estão entendendo? Pensa comigo, vamos dar um exemplo aqui, um problema financeiro. Né? Isso eu não estou falando, a gente vai chegar lá que a gente não deve ajudar ninguém, muito pelo contrário, viu? Mas muitas vezes fulano, ele está ali com débito, faliu, não sei o que aconteceu, ele mal administrou a sua empresa ou a sua vida particular, pessoal, e causou um grande dano financeiro na vida dele. Né, uma má administração, muitas vezes um alto índice de consumo, alguma coisa aconteceu, um problema aconteceu ali, que quem causou foi a pessoa. Mas aí vem um irmão, vem um pai e fala, meu filho está sofrendo, tadinho, está dormir. Aí vende lá um pedaço de terra, paga a dívida do abençoado, né? Do feliz. Aí paga a dívida dele. O que vai acontecer? Gente, a probabilidade dele não aprender é muito alta, é muito grande, porque não tem prática, não tem ensino, não tem. Ele só está encobrindo o erro. Se ele não aprender que ele precisa começar do zero, começar com pouco, administrar melhor, fazer tudo diferente, ele vai causar o mesmo problema. Então a gente precisa aprender, nós mães, pais, esposas, maridos, amigos, que existe um certo limite aonde nós podemos ir. E depois desse limite, nós não podemos mais nos envolver, porque nós vamos trazer problema para a nossa vida, nós vamos perder a nossa saúde e não vai resolver nada. Existe um trabalhar particular e pessoal de Deus com cada um de nós. Muitas vezes é o tempo de Deus, e quanto mais duro de coração nós formos, mais nós vamos demorar para aprender, mais o Senhor vai demorar no processo dele, e muitas vezes tirar a nossa mão é o melhor que nos cabe. Amém? Provérbios vai falar assim, o Provérbios 26. Aquele que se mete em questão alheia é como aquele que pega um cão pelas orelhas. Você tentaria pegar um pitbull pela orelha? Um Rottweiler? Um pastor alemão? Não, nem um vira-lata eu pego, gente. Eu tenho até medo, né? A Rebeca mesmo, uma vez a gente estava com um cachorrinho doméstico. E o cachorro estranhou do nada e avançou no rosto dela. Esses dias recentemente, está passando no Instagram, da mulher que tinha um cachorro de estimação. E o cachorro devorou ela. Só largou ela porque ela pediu, nessa hora lembrou de Jesus e pediu misericórdia. O cachorro é perigoso, de certa forma, né? E aí a Bíblia está falando assim, ó. Aquele que se mete em questão alheia é como se quisesse correr o risco de brincar com o cachorro. Você pode sair machucado. Você pode sair ferido.
você pode trazer problema e sofrimento para a tua vida. Então, evitarmos, sabermos até onde a gente pode ir e evitarmos nos meter onde não somos chamados. E se formos chamados, identificar o limite até podemos ir. Isso é imprescindível para construirmos uma vida de felicidade. Amém? Outra coisa, quando queremos algo maior que a nossa capacidade, nós devemos entender que somos limitados, muitas vezes temos um limite de capacidade. Todos são capazes de alguma coisa. Todos nós somos capazes. A parábola dos talentos, lá em Mateus 25, vai falar assim que o seu senhor foi viajar e entregou para os seus servos 5 talentos, outro, quantos? 2 talentos e outro 1 talento. Receba que ninguém ficou sem ganhar nada. Sabe por quê? Quando a gente pega esse ensino de Jesus, diz respeito a cada um de nós. Todos nós recebemos algo do Senhor. Todos nós podemos ser úteis, usados por Deus para alguma coisa. Mas nós precisamos saber até onde podemos ir de novo. Amém? Nós estamos tratando limites, né? Então, Deus não deu igual para todo mundo. O seu Senhor não deu igual para todo mundo. Para um deu 5, para outro 2, para outro 1. Ou seja, tem pessoas que a questão não é sonhar. A gente deve sonhar, deve projetar, deve planejar. O problema é quando a gente sonha muito alto e ainda sem condições física, emocional, espiritual e financeira, nós já queremos andar em passos largos a esse sonho. Certamente nós vamos trazer problemas para a nossa vida, para aqueles que estão do nosso lado e, consequentemente, todos vão sofrer junto com a gente. Então a gente precisa entender que querer crescer, querer chegar em algum lugar, almejar coisas grandes, não é o problema. O problema é que quando eu querer isso, querer coisas grandes, eu não vou poder mais ficar no mesmo comodismo, no mesmo estágio que eu estava hoje. Eu vou precisar me movimentar de acordo com o meu sonho, de acordo com aquilo que eu quero e que eu estou buscando. Ou seja, se você sonha grande, você vai ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, ganhar mais dinheiro, investir mais tempo, energia e esforço. Ou então você vai correr muito atrás de alguma coisa. As suas condições física, emocional e espiritual não vão fazer com que aconteça. Você vai se cansar e se frustrar. Então vai trazer só desgaste. E essa não é a vontade de Deus para mim e para a minha vida. Esses são conselhos para quê? Para que a gente não venha estar construindo uma vida de sofrimento. Porque lembra que eu falei no início? A gente fala, eu quero ser feliz. Eu quero me dar bem, eu quero alcançar coisas boas. Mas e como que estão as nossas atitudes? Como que estão o nosso caminhar, o nosso viver? Outra coisa, quando somos pessimistas. Repare que o pessimista, ele sempre vê o que dá errado. Ele nunca vê o que pode dar certo. O olhar do pessimista sempre está atento a fracasso, fraquezas e erros. Nunca está atento às vitórias, ao potencial, aos acertos. O pessimista é uma pessoa que carrega nele um governo espiritual das trevas, que contagia todo o ambiente que ele vive. E isso traz sofrimento para todos, para ele e para todos aqueles também que convivem com ele. O pessimismo, ele é contagiante. Pais pessimistas geram filhos pessimistas. Amigos pessimistas geram amizades, relacionamentos propícia à separação, ao fracasso. E casais pessimistas geram famílias que não vão chegar no seu objetivo comum quanto família. Então o pessimismo, ele é perigoso e ele é contagioso. E se a gente puder, a gente não pode estar perto de pessoas pessimistas. Pastora, mas nós somos uma igreja. Nós precisamos estar um com o outro, andar um com o outro, ajudar um ao outro. Sim, se você se colocar do lado dessa pessoa para ajudar ela, amém. Em pouco tempo ela será ajudada e vai sair dessa zona de conforto e de perigo. E aí a gente continua andando junto tranquilamente. A Bíblia diz que quando alguém está no erro,
Mateus 6 também, e você vai lá e aconselha, direciona, e a pessoa sai daquela zona de conforto, de perigo e de pecado, você ganhou um irmão. Mas e se ele não quiser? E se ele não quiser? Sabe o que a Bíblia manda fazer? Conversar novamente com testemunha. E se ele ainda não quiser? A Bíblia manda chegar na igreja com os líderes e decidir a vida dessa pessoa. A Bíblia manda, inclusive, pedir para sair da igreja. Eu nunca vi nenhuma igreja fazendo isso, mas a Bíblia pede, a Bíblia ensina. E muitas vezes a gente pensa assim: ai, mas a pessoa está ali, ó, tropeçando, rodando no mesmo erro, no mesmo pecado. Uma laranja podre, que muitas vezes está estragando, contagiando ali, aqueles que estão perto, vai trazer problema. Já aconteceu nessa igreja, de sair pessoas que estavam trazendo problemas, e a igreja cresceu de uma forma sobrenatural. Porque infelizmente é assim, amado. O evangelho ensina, o evangelho adverte, o evangelho exorta. Eu não mudo a vida de ninguém. Se eu sei que eu não vou mudar a vida de fulano, por que eu vou ficar me desgastando? Indo atrás, eu posso orar. E às vezes nem orar você precisa, porque a pessoa não quer, sua oração é invalidada. Amém? Então a gente precisa entender de um limite. Tudo tem um limite. Eu não preciso orar? Claro que precisa. A gente não vai entrar aqui nas questões da função da igreja. Eu não preciso ajudar? Claro que precisa. Se você não ajuda, você está negligenciando a fé e o fato de você ser igreja. Mas tem um limite. E para a gente não querer ajudar o outro e trazer um grande problema para a nossa vida, que acontece muito, né? Então a gente precisa analisar e ter um limite, até na hora de ajudar. Porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Um pessimista, ele expressa um domínio das trevas. Onde ele vai? Ele abate lugares, ele entristece corações, ele contagia pessoas. Amém? Eu fico do lado de um pessimista se eu conseguir dar um up nele. Se eu ver que não dá certo, eu prefiro me afastar. Amém? Então a Bíblia traz ensinamentos para mim e para você. Mais um motivo, mais uma situação. Quando vivemos na mentira. Gente, se a gente vive na mentira, não tem como colher felicidade. Sim ou não? Não tem como. Viver, e olha que isso aqui é importante falar, que às vezes a gente acha que mentirinha pode, né? Que se não for uma mentirona, se não estiver prejudicando ninguém, aí pode, mas não pode. É o que a Bíblia nos ensina. Tem gente que mente tanto que ele mesmo se convence da sua mentira. Ele acaba esquecendo que é mentira e fala como se fosse verdade, começa aí a proclamar a sua verdade, que na verdade era uma mentira, mas ele já acredita que é uma verdade. Fala com ênfase, fala com propósito, fala com autoridade, mas no fundo é uma mentira. Eu já passei por isso, quando eu não conhecia Cristo. A gente acha que pode, a gente acha que está fazendo bem, a gente acha que não vai prejudicar, mas no fundo, prejudica muito a nossa vida. Quem vive na mentira, constrói uma vida de engano. Logo ele é dominado pelo governo das trevas e automaticamente ele vive uma vida de sofrimento. A única coisa que a Bíblia dá paternidade ao diabo, na sua palavra, é a mentira. Amém? A única coisa que Deus fala assim, que a Bíblia fala assim, isso é do diabo, é a mentira. E a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Logo, aquele que vive na mentira, ele tem uma ligação muito pessoal, muito íntima com Satanás, sabia? Ele pode não achar que não, que ele está se enganando na sua própria mentira, mas tem. Porque se Deus fala que aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira, logo a minha relação com Satanás é de pai e filho, ou seja, é de intimidade. E a palavra de Deus vai dar ênfase para isso. Repare o que diz João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo. Isso aqui Deus está falando com aquele que mente. Vós que mente, tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do nosso pai. Aquele que mente, no fundo, ele está querendo satisfazer o desejo de Satanás. Ele está querendo de alguma forma satisfazer Satanás naquilo que ele veio fazer,
quer matar, roubar e destruir. E aí ele começa com a mentirinha, porque ele foi dominado na sua mente, isso pode, isso não é ruim. E aí ele começa. E aí diz assim ainda a palavra do Senhor. Aí agora está falando de Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque ele próprio é a mentira. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás é pai da mentira. E às vezes a gente acha que mentir, às vezes a gente até muda o nome. A gente fala, mas eu não menti, eu só omiti. Eu deixei de contar a verdade. Né? E a gente acha que não tem problema, mas a mentira, ela é uma manipulação maligna para que você se torne prisioneiro e perca a sua identidade. Qual que é a sua identidade? Filho de Deus. Deus é o nosso Pai. Quando o inimigo começa a trabalhar na nossa mente e a gente começa a fazer a vontade do inimigo através da mentira, o inimigo está querendo deturpar a nossa identidade. Logo, se nós perdemos a identidade de filho de Deus, nos tornamos filho do diabo. E isso não é pouca coisa, é muito sério, né? Outra questão que pode estar nos levando a construir uma vida de sofrimento e a gente não está nem percebendo. Viver sem liberar perdão. Isso é muito sério também. Viver sem liberar perdão é ter uma ferida na alma. Viver sem liberar perdão é causar um grande dano à sua alma. E aquele que tem uma ferida na alma, ele tem um emocional fragilizado. E aí, isso espiritualmente falando, agora fisicamente falando. Aquele que tem um emocional fragilizado, ele tem baixa imunidade. A sua imunidade cai. Lembra comigo de novo? Está tudo interligado em nós? Está tudo junto e misturado, tudo tem conexão, corpo, alma e espírito. Se você tem um emocional fragilizado, a sua imunidade cai. Quando a sua imunidade cai, você fica mais propenso a adoecer. Adoecer emocionalmente e adoecer espiritualmente. Foi comprovado esses dias, fizeram um teste com mais de 100 mulheres que tinham câncer. Todas elas tinham vivido uma vida de tristeza e traição. Todas tinham sido traídas e vinham levando uma vida de tristeza por muito tempo, ferida na alma, emocional fragilizado. E aí, automaticamente, dizem os estudos, né, que a gente fica muito mais propenso, e nunca se viu falar tanto de enfermidade na alma como nos dias de hoje. Depressão, ansiedade, pânico, síndrome do pensamento acelerado, aí vai. Doenças emocionais que a gente vai adquirindo no decorrer do tempo. Quando? Quando nós não liberamos perdão. Uma pessoa que não libera perdão, ela fica travada no seu passado. Ela fica travada em uma situação que lhe aconteceu ou em alguém que lhe feriu. E porque ela fica travada no seu passado, ela não consegue romper e avançar no seu presente. Ela estaciona. Acontece muitas coisas, as oportunidades surgem, mas sempre ela está remoendo a sua dor. Sempre ela está remoendo aquilo que ela viveu, aquilo que ela sentiu. E independente do tempo em que aconteceu a situação, toda vez que essa pessoa lembra, a dor e o sofrimento é tão forte, é tão atual, que é como se ela estivesse sendo ferida agora, naquela hora. De tão forte que é a dor que essa pessoa sente. E aí, a pessoa então vive um presente que não avança, que não rompe. Por quê? Porque é um presente cheio de inseguranças, de incertezas, de medos e sofrimento. Então, quando eu vivo sem liberar perdão, a gente pensa assim: fulano não merece o meu perdão. E a gente acha que está atingindo fulano. Porque se ele não merece, eu não vou dar, porque é uma coisa boa e ele não merece. Só que quem está morrendo não é o fulano. Quem está morrendo é a gente. Quem está adoecendo é a gente. Amém? Liberar perdão não é uma questão sobre o outro, é uma questão sobre você. É um princípio bíblico que Deus fala: faça. E outra coisa, quando a gente não libera perdão, duas coisas muito importantes acontecem no mundo espiritual. Quantos estão entendendo? Diga amém. Porque eu não quero falar demais e você não entender, não adianta, né? Quando a gente não libera
perdão, duas coisas no mundo espiritual acontecem que são muito sérias. Primeiro, se eu não libero perdão, eu não deixo Deus me perdoar. Para que Jesus morreu? Para me perdoar dos meus pecados, das minhas transgressões, remir a minha vida, me dar uma nova oportunidade. Não é verdade? Só que quando eu não libero perdão, eu anulo o sacrifício de Cristo. Porque se eu não libero perdão, eu não posso ser perdoada. Veja o que fala a palavra de Deus lá em Mateus. Mateus capítulo 6, 14. É a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as minhas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou ofensores. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoei os meus devedores. Se eu perdoei os meus devedores, papai, então me perdoa também. Se o seu sacrifício foi por mim, quando eu não libero perdão, eu estou achando que eu sou mais merecedora que o outro. Porque eu não libero perdão. Se Deus é capaz de me perdoar e eu me acho merecedora, por que eu não libero perdão? Porque eu acho que o outro não merece. Então eu acho que o sacrifício da cruz é restrito, é exclusivo, é só para alguns, é só para mim. E não é. O sacrifício de Cristo é para todos. Todos pecaram, ficaram longe de Deus. Se assim nós entendermos e nossa fé estiver nele, somos perdoados dos nossos pecados. Porém, se eu sou perdoada e me acho digna de ser, assim o meu irmão também, aquele que pecou contra mim, merece o meu perdão. E eu preciso perdoar. Outra coisa muito séria que acontece quando eu não libero perdão, é que eu dou legalidade. Eu abro uma porta, não é uma porta pequena não, viu? Eu abro uma porta enorme para o inimigo trabalhar na minha vida e me vencer. 2 Coríntios 2 vai dizer assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por causa de vós eu fiz, e fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Primeiro, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, sim ou não? Ele é poderoso, ele tem poder, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele está aí trabalhando com todas as suas forças para acontecer isso. Então eu não posso ignorar isso, que ele está trabalhando, que ele tem poder e que ele age nas nossas vidas. Aí está falando assim, ó, porque não podemos ignorar os ardis de Satanás. E para que eu não seja vencido por ele, eu preciso perdoar. Porque se eu perdoar, eu faço isso não por mim, mas na presença de Cristo. E se eu faço na presença de Cristo, logo Satanás, ele não pode me vencer. Eu não sou vencido de Satanás. Mas se a gente não libera perdão, a Bíblia fala que nós somos atacados e vencidos por Satanás, porque ele sim tem poder. Entenda uma coisa, irmãos. Tanto o mundo espiritual das trevas como o mundo espiritual das luzes são dois mundos espirituais, sim ou não? Dois mundos espirituais. Tanto um quanto o outro, ele só pode agir na minha e na sua vida através de legalidade. Nem Deus ele pode agir na nossa vida e nem Satanás pode agir na nossa vida se não tiver legalidade. Até porque se Satanás pudesse tocar na nossa vida, nem eu nem você estaria mais aqui. Então ele tem um limite. Deus dá um limite para ele. E ele só pode tocar na minha vida se eu der legalidade. Quando que eu dou legalidade? Quando que eu dou legalidade para Deus agir na minha vida? Eis que estou à porta e abro. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta do seu coração, eu entro, ceio com você, fico com você, direciono você. Amém? Então Deus ele toma conta da nossa vida quando nós damos legalidade. Como que nós damos legalidade? Pedindo, orando, desejando, querendo, e a gente ora e Deus age, amém? Só que ninguém aqui ora pedindo para Satanás tomar conta da sua vida, ora? Ninguém ora. Então como que Satanás ele age? Ele tem legalidade? Quebra de princípio. Deus ele fala assim, ó, se você quiser, você pede, eu entro e eu faço a obra. E aí eu fazendo a obra, porque você me obedece, eu faço a obra. Então a gente começa a obedecer os princípios e Deus faz a obra. Só que quando eu começo a quebrar princípio, aí a gente está dando legalidade. Você não precisa nem pedir. Você não precisa nem pedir para ele vir agir. Quebrou princípio, nós damos legalidade. Quebramos princípio, as portas do mundo espiritual da nossa vida está aberta e dando legalidade para o inimigo. E isso é muito sério.
Paulo ele escreve assim lá em Efésios: não deis lugar ao diabo, porque ele só vai agir se você der lugar, e você só dá lugar se você quebrar princípio. Amém? Outra coisa que nos faz construir uma vida de sofrimento: viver no pecado, né? A Bíblia vai dizer assim que o pecado, ele é o único responsável pela separação de Deus e o homem. O único, né? Se você for o que você for, se você se arrepender, você se relaciona novamente com Cristo. Mas se você permanecer no pecado, esse pecado fará separação entre você e Deus. E por que faz separação, irmãos? Porque o pecado é trevas e Deus é luz. Pode ter luz e trevas no mesmo ambiente? Pode? Não. Se tiver tudo escuro aqui, eu acender a luz, a treva foi embora. Sim ou não? Então não existe treva. O que é treva? Treva é a ausência de luz. Então não existe, na verdade, por que o inimigo trabalha? Porque não tem Jesus. Se Deus não habitar, se não tiver luz, as trevas operam. Então eu preciso entender, identificar qual o mundo das trevas, qual o mundo que está me governando. Se o da treva ou se o da luz. Se eu pedir para Jesus entrar na minha vida, logo a luz de Deus se acende no meu coração, as trevas têm que ir embora. Mas se eu não quiser abrir mão do pecado, Deus não pode ficar ali. Porque Deus é santo e o pecado ofende a santidade de Deus. Isaías 59 vai falar isso, que o pecado nos separa de Deus, e a prova de que todo homem é pecador é que ele sente dor e morte, e morre. Por que a gente morre? Consequência do pecado. Assim foi feito desde o início. Por que nós sentimos dores e morremos? Consequência do pecado. Romanos 23 vai falar assim: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso que morrer cabe a todo ser humano. Todos pecamos e só há um jeito de nos livrarmos do pecado: aceitando e reconhecendo a obra de Jesus na nossa vida, deixando com que a luz entre em nós e habite em nós todos os dias. A Bíblia vai falar assim, o salário do pecado é a morte. E não é apenas uma morte física, é uma separação eterna de Deus. Ou seja, o pecado não apenas constrói uma vida de sofrimento na terra, mas uma vida também de sofrimento eternamente. Eu sofro aqui e sofro depois também da minha vida e que eu morrer aqui na terra. Então nós precisamos entender que hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de sermos transformados pela renovação da nossa mente. Você ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho do Senhor, e a palavra de Deus diz que o ouvir vem pela palavra, amém? E a fé gerada em nós pelo ouvir. Então, se eu ouço e se eu crio fé no meu coração, eu começo a ter uma nova perspectiva do mundo. Eu começo a ter uma nova perspectiva da vida, ou seja, um novo olhar. Então, o que precisa, na verdade, ser transformado é o nosso olhar. A gente precisa mudar o nosso olhar de como a gente vê a vida. A gente precisa deixar Deus transformar a nossa vida pela renovação da nossa mente através da sua palavra. A sua palavra é luz e é lâmpada para os nossos pés, amém? Agora eu queria falar rapidamente sobre algumas situações que nos ajudam então a construir a vida que você deseja, que é uma vida de felicidade. Primeiro, comemore as pequenas vitórias. Quantas vezes a gente vive dia após dia murmurando, porque a gente está correndo muito atrás de algo, mas esse algo ainda não chegou. Mas a gente se esquece que nesse dia o Senhor nos deu a oportunidade de acordar, de se esforçar, de trabalhar, de conquistar e de colocar mais um tijolinho na construção da nossa vida. E a gente não agradece. A gente está com a cabeça cheia, com o coração cheio, e a gente acaba colocando para fora, vomitando para fora, que a gente está vivendo os piores dias. Quando na verdade não. Quando na verdade Deus está o tempo todo operando e cooperando para que a vontade dele se cumpra na minha e na sua vida. Quando nós comemoramos alguma coisa, quando nós festejamos alguma coisa, nós estamos expressando uma característica de Deus.
que é a alegria. A alegria é uma característica de Deus. Crente que não é alegre, eu tenho muita dúvida, uma coisa ou outra. Crente que não é alegre, ou ele está passando por uma luta muito grande, ou ele ainda não conheceu Jesus. Porque não tem condições de alguém que conhece a Cristo viver carrancudo, mal-humorado, triste, dando patada, chutando cachorro. Não existe. Amém? Então o que Deus fez com o povo de Israel? O povo de Israel estava no Egito, andando, reclamando, o Senhor nos tirou do Egito, vamos morrer de fome. Deus ia lá, providenciava maná. O Senhor nos tirou do Egito, vamos morrer de sede. O Senhor ia lá, fazia brotar água da rocha. O Senhor nos tirou do Egito, vamos morrer aqui todos. E o Senhor ia lá e providenciava. Mas o povo não parava de murmurar. O que Deus fez? Esse não é o meu povo. Vocês vão ter que enxergar que vocês têm motivo para comemorar. Aí o Senhor vai lá e estabelece um monte de festa, para eles se alegrarem, para eles dançarem. E ainda reclama quando a gente dança, gente. O povo ainda reclama quando a gente se alegra, dança, canta, pula. Não tem problema não, da gente fazer isso na presença de Deus. Lembra da palavra inicial? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Se você está fazendo isso porque você foi liberto, e o seu coração anseia em pular, em dançar na presença do Senhor, que faça. Amém? É melhor do que ficar com a cara fechada. Então nós precisamos expressar a alegria, o povo de Deus. Aí Deus fez o que com o povo? Vocês foram libertos do Egito, não foram? Vai lá, mata um cordeiro, festa da Páscoa. Pode se reunir e comemorar. Né? Daqui a pouco o povo caminhando, plantava. Vocês colheram os primeiros frutos? Vai lá e comemora, festa das primícias, ou do Pentecoste. Daqui a pouco o povo terminou de colher, festa do tabernáculo. O que o Senhor estava ensinando para aquele povo? Vocês têm motivo todos os dias para se alegrar, para comemorar e festejar. Vocês são o povo de Deus. É Deus que está conosco, irmãos. É Deus, ainda que passamos dias difíceis, mas é Deus que nos levanta, é Deus que nos restaura, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos renova. E tudo isso deve ser motivo para nos alegrarmos na presença do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas existe uma conexão do sorriso, da alegria com o nosso sistema nervoso central. Olha como Deus é perfeito, né? Todas as vezes que você sorri, que você se alegra, é produzido dentro de você um hormônio poderoso chamado endorfina. E a endorfina é o calmante do bem-estar. Quando o seu corpo produz endorfina, é como se ele tivesse, olha o cérebro trabalhando, mandando um recado para todo o seu corpo. Eu estou bem, está tudo bem, eu estou satisfeito, eu estou feliz. Olha como que Deus trabalha, olha porque que Deus quer o seu povo alegre, para você ter mais saúde, para você se sentir bem. Então o povo de Deus, ele transmite alegria e ele comemora. Teve, acho que foi a Sandrinha, né? A Sandrinha teve alguém, não sei se foi professora, amiga dela, que falou para ela: nossa, como tua pastora gosta de festa, porque a gente faz festa das crianças, festa não sei do que nas ruas, né? Festa de Natal. Aí eu, olhando a palavra de Deus, eu falei: glória a Deus, estou no caminho, né? Graças a Deus por isso. Outra coisa que nós precisamos fazer e andar por isso é o otimismo. Ao contrário do pessimista, nós precisamos ser otimistas, irmãos, independente do que estamos vivendo. O pessimista, ele não é aquela pessoa que vive no mundo de Alice, que vive no mundo de utopia, que acha que as coisas irreais vão acontecer e não vão. Não é isso. Porque o otimista, ele pode ser otimista e realista. Lembra de Gideão de novo? Ele vivia um momento difícil, mas ele não se deixou dominar pelo que ele estava vivendo. Ele foi otimista, porque ele encarou a realidade dele. Olha, são tempos difíceis, eu posso plantar aqui, posso não colher, posso não comer, mas eu não vou ficar de braços cruzados. Né? Então o otimista, ele é realista, ele entende a situação, ele enxerga, entende e encara, e não cruza os braços, ele vai para cima. O otimista também é futurista, porque ele não tem o olhar dele baseado apenas nas circunstâncias do momento. Ele está passando por isso, ele está vivendo isso, mas o olhar dele está lá na frente.
Eu estou vivendo assim, mas não vai ser sempre assim. Eu estou passando por isso, mas pode mudar. Por quê? Porque eu carrego a convicção de que há um Deus maior do que eu, mais poderoso do que eu, que está andando comigo e vai passar nessa luta comigo. E quando tudo passar, a porta que estava fechada se abre, a situação que estava difícil se acaba, a tempestade cessa e a bonança chega em nome de Jesus. Amém? Precisamos ser otimistas, irmãos. Crente que não é otimista, automaticamente ele é pessimista. E uma pessoa pessimista, não preciso falar que já lemos, né? Não é bom, não é saudável. O otimismo, ele produz algo em nós chamado autoconfiança. Ou seja, aquele que acredita em si próprio, acredita no seu potencial. O otimista, ele sempre vai acreditar nele próprio. Ainda que ninguém esteja acreditando, o otimista está acreditando nele e ele vai para cima, independente de qualquer coisa. E o otimista produz autoconfiança e a autoconfiança produz entusiasmo. E entusiasmo é a exaltação do ânimo. Quando nós somos otimistas, independente do que estamos enfrentando, nós produzimos em nós, dentro de nós, a exaltação do ânimo. E o bom ânimo é algo que Deus pede para nós em vários textos, né? Inclusive Jesus, ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O bom ânimo, ele é essencial para nos tornarmos resilientes. Resiliente é aquela pessoa que parece que vai cair, mas não cai. Lembra a palmeira? A palmeira, ela é resiliente. A palmeira, por isso que Deus lá em Salmos compara o Filho de Deus à palmeira. Porque a palmeira, vem um vento forte, ela desce até, encosta no chão e depois sobe de novo. Por isso que nós somos comparados à palmeira no Salmo. Porque nós precisamos ser resilientes. Aquele que é otimista, ele é entusiasmado, ele tem bom ânimo, ele não se dobra facilmente, ele não entrega os pontos, ele está sempre reagindo, encarando e superando as situações em nome de Jesus. Estamos terminando. Outra coisa, aceite as emoções negativas. Tem muita gente brigando consigo mesmo. Tem muita gente não se aceitando. Tem muita gente achando que porque sentiu medo, sentiu dor, sentiu insegurança, Deus não está consigo, ou Deus abandonou. Não, irmãos. Nós precisamos entender que somos seres humanos. E como seres humanos, existem algumas emoções e sentimentos negativos que não vai nos abandonar. Eles vão vir contra nós, mas o que precisamos fazer? Não nos deixar ser dominados por ele. O que não podemos é ser dominados pelo medo, insegurança, infelicidade, tristeza, isso não. Mas entender que eles virão e nós precisamos reagir contra eles, isso precisamos. O próprio Jesus, quando ele vem para a terra, ele vem no corpo humano. E como humano, ele precisou comer, dormir, ele precisou descansar, ele precisou de tudo isso. E também, em relação à vida espiritual dele, ele precisou orar, jejuar, se relacionar com o Pai. Senão ele sabia que não conseguiria vencer. E aí vem nós, achando que porque aceitamos a Cristo, vem uma situação difícil e a gente fala, ai, Deus não está comigo, por que eu estou indo para a igreja? Não vale a pena. Por quê? Estamos querendo ignorar aquilo que nós não controlamos. Os sentimentos vêm, isso a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar é com qual impacto ele vem, como é registrado na nossa mente e como a gente está reagindo a esses sentimentos. Isso nós podemos controlar. Amém? Então que nós possamos controlar. Paulo diz assim, quando eu cheguei na Macedônia, não tive descanso algum. Por dentro, por fora, só combate. E por dentro, temores. Mas o Deus que consola abatidos foi o que me enviou a Tito. Paulo estava como? Abatido. Paulo estava com muita coisa para fazer, cansado. Muitos combates, muitos temores, insegurança. Não sabia se ia dar certo, se ia, se não ia. Mas ele fala assim, o Deus que consola os abatidos me enviou. Paulo, ele não deixou de fazer o que tinha que ser feito por conta das suas emoções. Muitas vezes nós damos essa desculpa para Deus. O Senhor sabe como eu estou cansado. O Senhor sabe que eu estou triste, o que me aconteceu é tão difícil. Como que eu vou agora fazer aquilo que o Senhor quer, a tua vontade, continuar na tua igreja? Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Você só não pode dar aquilo que você não tem. Todas as vezes que você dá o que você não tem, vai lhe fazer falta. Se você tem pouco amor, ou se sente mal amado, se você entregar amor para alguém, você vai querer cobrar. Por quê? Porque vai te faltar. Aí quando você começa a exigir do outro aquilo que ele não está te dando, e você está dando, é porque você está dando o que você não tem. Você está entendendo? Por exemplo, você tem R$20 para inteirar, para pagar a sua conta de luz. E aí chega alguém te pedindo uma ajuda. E você tem que ajudar, você é cristão, sim ou não? Sim, né? Amém? Todo mundo concorda. E aí você fala assim, poxa, mas eu só tenho R$20. E esses R$20 não está sobrando. Eu vou inteirar para pagar a minha conta de luz. Mas aí você fala, mas eu sou crente, né? Mas Deus proverá. Sim, se você sabe que vai ter portas abertas para isso, ok. Mas aí você vai e entrega aqueles R$20. E se não aparecer os R$20 para você cobrir sua conta? Você arrumou um problema para você, sim ou não? Você ajudou alguém e arrumou um problema para você. E isso é em todas as áreas, irmãos. Todas as áreas. Você se sente mal amado, não se sente perdoado por Deus. Aí você não se aceita, você acha que você não presta, não é bom. Você é cheia de incógnitas. Mas aí você fala assim, eu vou fazer isso para fulano, para ela perceber, ou para Deus, para ele perceber. E aí você começa a fazer algo sem ter. Você começa a dar. Uma hora vai te fazer falta. E isso vai te esgotar. Isso vai minar as tuas forças. Então, quando que nós devemos fazer? Nós devemos fazer quando isso não for nos faltar. Amém? Todas as vezes que o que você estiver dando não for te faltar, você pode dar à vontade. Seja dinheiro, seja amor, seja oração, seja o que for. Por quê? E normalmente quem dá à vontade é aquele que recebeu de Deus. Porque Deus não é a fonte inesgotável. Às vezes a gente fala assim, eu não recebi amor do meu pai e da minha mãe. E às vezes a pessoa, ela constrói um sentimento negativo. E ela não consegue dar amor. Só que essa pessoa pode ser curada pelo Senhor, pode ser transformada pelo Senhor. E se ele entender que independente se ele não tinha ou não teve na terra, mas recebeu do Senhor, ou seja, deixa eu ser mais clara. Se você sabe aonde que é a fonte para você pegar abundantemente, não se exime de dar nada a ninguém. Porque você sabe onde que é a fonte. Aqueles que mais dão, os mais generosos em todas as áreas, são aqueles que sabem quem é o Deus que eles servem. Por quê? Porque eu sei quem é aquele que vai prover para mim. Então está me faltando amor? Eu busco na fonte. Está me faltando discernimento? Eu busco na fonte. Está me faltando sabedoria? Eu busco na fonte. Então eu tenho condições de auxiliar alguém, de ajudar alguém e de servir alguém em nome de Jesus. Amém? Penúltima, rapidinho, gente. Fazer o bem. Fazer o bem é uma prática que Deus estabelece para todo cristão. E isso ajuda você a construir uma vida de felicidade. Existem 5 leis na Bíblia que indicam que você deve fazer o bem. Primeiro, a lei da reciprocidade, que está lá em Mateus 7. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Então tudo que você quer, pensa aí, tudo que quer que alguém faça para você, eu quero que alguém me reconheça, eu quero que alguém me enxergue, eu quero que alguém veja o que eu estou fazendo, eu quero que fulano me ame, faça você primeiro. A lei da reciprocidade, só consegue dar primeiro quem entende quem é o Deus que ele serve. Quem fica só esperando receber, ainda não conheceu a fonte inesgotável. Amém? Porque existe uma lei da reciprocidade. Se você quer que façam para você, você tem que fazer primeiro. Segunda lei, lei da semeadura. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher. A Bíblia é clara. Ela fala assim, olha, tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Então, tudo que você fizer de bondade, você vai colher, irmão. Não tem jeito. Por isso que Deus ele indica e coloca como lei, faça o bem, porque no seu tempo você vai colher, no tempo certo você vai colher. E aí, você não pode fazer o mal. Por que que fazer o bem é uma lei? Porque fazer o mal é uma quebra de lei, é uma quebra de princípio. Porque certamente eu vou colher o mal, porque existe uma lei,
e Deus não quer que nós colhamos o mal, quer que nós colhamos o bem. Terceira lei, lei da recompensa. Está lá em Efésios 6. O Senhor recompensará a cada um todo o bem que fizer. A gente fica escolhendo a quem fazer o bem. Quantas vezes, né? A gente fala, fulano não merece, fulano pisou no meu calo, fulano não é digno, e a gente quer determinar quem merece ou não o bem. Mas Deus não fala isso. Deus fala assim, ó, faça o bem, cada um faça o bem e receberá a recompensa daquilo que fizer. A nossa recompensa vem de Deus, irmãos. A gente faz a todos, sem olhar a quem, porque quem recompensa não é quem você fez. Você está fazendo bem para fulano, para ciclano, mas quem vai te recompensar não vai ser ele. Se a gente tem essa mente de que quem nos recompensa é quem nós estamos fazendo bem, a gente não vai fazer o bem para ninguém. A gente não vai praticar a lei do fazer o bem e a gente não vai colher o bem. Mas se a gente entender que existe uma lei e que quem recompensa, quem paga é o Senhor, a gente não fica escolhendo nem medindo o bem que fazemos, amém? Outra coisa, Romanos 12 vai falar assim: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. O mal é a manifestação do caráter do diabo, e o bem é a manifestação do caráter de Deus. E Deus sempre vai vencer o diabo, porque se o diabo tem poder, Deus tem muito mais poder. Se o diabo ele faz alguma coisa, Deus pode muito mais. Deus sempre vai vencer o diabo. Aí Deus está ensinando para mim e para você assim, ó, se você quer triunfar e vencer sobre todas as coisas, pague o mal com o bem. Ainda que alguém te fez o mal, ainda que alguém te feriu, ainda que alguém te machucou, magoou, pague com o bem. Além de você se tornar um vencedor, você vai evitar doenças para a sua vida, vai evitar sofrimento para a sua vida, porque você não vai ter um emocional fragilizado. E outra coisa, a lei do pecado. Aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Ou seja, não fazer o bem chega a ser pecado. Quando? Quando eu posso e não faço. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem, querido, se essa oportunidade bater a tua porta, não transfira ela para outra pessoa. É você que tem que fazer. Às vezes a situação chegou para você. É para você orar, é para você abraçar, é para você chorar, é para você abençoar. Aí você traz para a igreja. Quando for algo que você não pode, é natural. Tem que trazer para a igreja. Mas se você pode, se veio até você, às vezes Deus está te dando uma oportunidade de ser uma bênção e de colher com isso. E a gente faz o quê? Porque a gente tem uma mente mesquinha, uma mente individual, uma mente miserável, uma mente pobre, aí a gente vai e transfere a responsabilidade. Eu não. A obrigação de orar lá é o pastor. A obrigação de fazer visita é do pastor. Não é. A obrigação é de quem Deus deu a oportunidade. Se a oportunidade... Ou a gente acha que Deus erra, ou a gente acha que Deus não sabe o que faz. Às vezes, se a oportunidade chegou para mim, quantas vezes, né, a gente fez coisas que a igreja nunca nem ficou sabendo. Não precisava trazer para cá, porque cabia a mim. Se eu podia, eu fiz. Se você pode, você faz. Amém? E assim nós fazemos por quê? Quando não podemos, não devemos fazer, causamos problemas. Mas quando podemos e não queremos fazer, chega a ser pecado. E Deus não vai se agradar disso. E a última coisa, uma coisa que nos ajuda a construir uma vida de felicidade. Receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Dentre todos esses princípios, essas atitudes, esses posicionamentos que nós precisamos ter, um deles, e o mais importante deles talvez, porque sem você fazer isso, até porque se você está aqui é porque você já fez isso, né? Foi receber Jesus como seu Senhor e Salvador, senão você nem estaria ouvindo as demais coisas. Então essa eu considero a mais importante para que a gente venha construir. Porque não adianta a gente falar, irmãos, eu quero ser feliz, eu estou trabalhando para ser feliz. A gente declara com os lábios, mas o nosso coração
não trabalha em favor disso, então não vai acontecer. Como o Senhor sabe o que você quer e tem um caminho perfeito para você andar nele e conquistar aquilo que você quer, por isso o Senhor nos instrui com a sua palavra. Tenha Jesus como seu Senhor e Salvador, não da boca para fora, mas o receba. Abra a porta do seu coração, deixe o Senhor entrar, deixe o Senhor fazer morada com você, deixa o Senhor junto com você fazer a faxina que Ele precisa. Quando a gente abre a porta do nosso coração para o Senhor entrar, a gente também precisa permitir que Ele faça o que tem que fazer. Porque se a gente abriu o coração para o Senhor entrar numa oração, mas você já recebeu uma visita que não queria que ela tivesse ido? Quem já passou por isso? Aí você fala sem querer, fala sem vontade, recebe sem ânimo, né? Fala que tem outras coisas para fazer, fala que está com compromisso, não vê a hora da visita ir embora, não é verdade? E aí, muitas vezes a gente faz isso com Jesus. A gente fala assim: entra, Jesus, pode entrar, eu te recebo. Essa oração me tocou, essa palavra me tocou, esse culto falou comigo, eu te recebo, eu entendi que eu preciso do Senhor. E aí o Senhor vai embora de mãos dadas com você. Só que chega dentro de casa, Ele é o seu Senhor. Ele vê alguma coisa fora do lugar, Ele vai querer fazer o quê? Limpar, tirar, corrigir. Aí Ele começa junto com você a trabalhar na tua vida. E aí é onde no secreto, nas nossas ações, nas nossas atitudes, muitas vezes que nós rejeitamos aquilo que nós declaramos. E aí Jesus quer trabalhar, a gente fica aqui não. Aí Jesus quer te livrar de alguma coisa e você fala: mas eu quero ir. Eu marquei, eu não vou, eu vou. Mas Deus está falando: não vai. Na oração Deus tocou, não faça. Aí na oração, no seu momento com Deus, na palavra, Deus falou: isso é pecado, isso não é bom. Mas aí no nosso particular, a gente fica: tem nada não, eu faço. E aí a gente fica expulsando Deus, sem querer querendo, né? E aí a gente chega uma hora que o Senhor sai. Mas que nessa noite nós possamos recebê-lo, de verdade, de verdade. Sabe, você não precisa fazer nada mirabolante, nada mirabolante. Você precisa convidar Jesus para ir embora com você. Você precisa convidar Jesus para tocar na sua vida, tocar naquela área que você não quer que ninguém mexa, que você não permite que ninguém acesse. Você tem que deixar Jesus acessar esses lugares. Se queremos viver uma vida transformada, e felicidade, detalhe, felicidade não é um lugar. Você não está trabalhando todos os dias para você conquistar a felicidade. Felicidade é, até aqui ó, felicidade é a convicção. Felicidade é a convicção de uma consciência plena e satisfeita. Quando nós estamos fazendo aquilo que tem que ser feito, a gente não tem que esperar amanhã para a gente ser feliz. A gente pode ser feliz hoje. A gente pode ser feliz agora. Como? Tendo uma consciência plena e satisfeita de que o que eu estou fazendo é o que agrada a Deus. É o certo. É aquilo que eu tinha que ser feito. É por isso que quando também qualquer pessoa faz o bem, você já reparou fazer o bem para alguém? A gente que se sente feliz? É a gente que se sente feliz. Por quê? Porque quando a gente faz alguma coisa boa, a gente tem essa consciência de satisfação. É algo que o próprio Deus colocou em nós. E automaticamente, eu posso ser feliz hoje. Eu posso ser feliz agora. Como? Fazendo a minha melhor escolha. Dando o passo mais importante da minha vida. Me posicionando em Deus. Sabendo que o que eu estou fazendo é o que eu deveria fazer. Não tem coisas que a gente faz na vida e que a gente fala: será que era isso que eu tinha que fazer? A gente fica com a dúvida, com a angústia, no coração, no peito. Mas quando a gente se posiciona em Deus, nós somos tomados de uma consciência convicta, plena, que nos satisfaz. E isso é maravilhoso. Então que nessa noite nós possamos entender que Deus
é aquele que quer perdoar os nossos pecados. Que Deus é aquele que transforma a vida, é aquele que purifica, é aquele que nos dá uma nova oportunidade. Ele é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se não for por mim, você não pode ir ao Pai. Você não pode dar consistência a um relacionamento espiritual com Deus, porque só através de mim, Jesus. Esse é Jesus. Aquele que quer alcançar a tua vida. Ele fala assim que a Bíblia vai falar que Ele é a ponte entre Deus e o homem. Aquele que conecta, aquele que relaciona, aquele que traz para perto. E que em nome do Senhor Jesus, nessa noite, nós possamos entender que é esse nível de relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Evangelho, irmãos, não é algo que a gente perde a consciência e não sabe o que faz. Evangelho, a tradução de evangelho fala sobre boas notícias. A gente precisa refletir sobre a boa notícia que nós estamos recebendo. O evangelho é evangelho de reflexão, porque nós só somos transformados quando nós estamos propensos, dispostos a deixar Deus entrar na nossa vida e fazer o que tem que ser feito, em nome de Jesus, amém? Que você receba essa palavra, que você remoa, que você medite nela durante esses dias, até você ouvir uma próxima palavra, e que você possa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém?